bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blood Faca. Eu sou Edinaldo Laurentino, jogador de V10, e eu estou aqui mais uma vez com o Barão Márcio Pinheiro. Olá, Márcio. Olá, um prazer estar novamente aqui. Iniciando aí, eu acredito que uma quantidade boa de vídeos, esclarecendo melhor sobre as expansões de VTS, falando um pouco mais sobre o jogo e a semelhança com o Vampira Máscara da White Wolf. Exatamente, essa é a nossa intenção com essa série de vídeos. Nós vamos trazer aqui a história do jogo em si, né, a relação que tem as expansões do jogo com o Vampiro RPG, Vampiro à Máscara, o RPG, porque acreditamos que dessa maneira o jogo ele vai ser melhor disseminado, né? As pessoas que gostam do cenário de vampiro vão se sentir mais imergidos, né, nesse cenário que é tão fantástico, que também atrai muitos jogadores aí pelo mundo, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a primeira expansão, né? A primeira e a segunda, né? Porque quem é especialista nisso aí é o Márcio. Então ele vai explicar um pouco aí pra gente. Então como é que foi esse início aí, Márcio? Olha, o VTS ele começou com a expansão Jihad, que antigamente o jogo se chamava Jihad, né? Mas devido à semelhança com a Jihad islâmica, aí, depois de um ano, o nome foi alterado e virou Vampire The Eternal Struggle ou VTES, né? Eu trago para vocês aqui uma cartinha da primeira expansão, é o Corpo Solar, Metamorfose 10, precisa de metamorfose, claro, tá aqui, e um custo adicional de 4 sanguezinhos do vampiro para poder usar essa cartinha, certo? Transforma realmente o corpo, uma parte do corpo, né, no caso aí o braço, em um sol. A cartinha atrás tem aqui, ó, Jihad, tá vendo? Hum, Aí, devido à semelhança com a Guerra Santa, a houve gente, essa. o casal Wizard, né, que foi a primeira empresa, né, que lançou o card game, ela mudou para a VTS. Certo, um ano depois desse lançamento, o lançamento foi quando como Jihad? Sabe o ano? 94. 94. 94. E no Aí, em caso, 95, foi alterado o nome para VTS. com essa alteração houve mudanças nas regras ou algo do tipo ou não? Não, inclusive as cartas são basicamente as mesmas, tá certo? Só que ela é um pouco mais clara. As cartas de VTS são um pouco mais claras. Tá vendo aqui que essa carta é bem escura, Sim, né? Basicamente são as mesmas cartas com as mesmas cartas mesmo. estratégias mesmo. As mesmas coisas. A diferença foi que algumas cartas foram retiradas e outras foram editadas, mas umas 4 ou 5 só, no máximo, aí, de diferença Uhum. entre uma expansão e outra. Certo. Nessa primeira edição teve muitas cartas, você sabe mais ou menos assim quantas foram Em lançadas? torno de 300 cartas. 300 cartas. Isso entre vampiro e livraria? Isso, Vampiro e Livraria. Foram inicialmente os 7 clãs da Camarilla, né? No caso, o Gangrel Sim, também fazia parte, né, dos 7 clãs, né, em 94. isso. E uma boa quantidade de cartas. E a maioria das cartas, como essa aqui, ó, elas refletem as disciplinas normais que a gente joga no Vampira Máscara. É, garras afiadas, Sim. tem o olho vermelho, tá? Todos, Todas as todos os. disciplinas elas são retratadas em cartas Isso. para que os vampiros possam usá-las. Eu acho que é por isso que se dá uma imersão tão grande também, né? Porque no RPG a gente imagina como funcionaria esses poderes, né, sobrenaturais, e no jogo a gente tem a oportunidade de utilizá-las, né, através da influência dos vampiros. No caso, essa primeira expansão aí que você falou, né, o V10, vamos pular essa do Jihad e vamos V10. Quais foram foi o clã da Camarilla, e aí eles seguiram a história do RPG mesmo, com os mesmos personagens do RPG? Como quem lançou foi a Wizard, aí bateu na questão da patente com os nomes dos vampiros criados pela White Wolf. Sim. Então, um dos poucos vampiros que a Wizard conseguiu colocar o nome exato foi o Etrius, o Inecirco Tremere. E um Hum, dos poucos que saíram de acordo com o que a White Wolf estava colocando. Por exemplo, os Inecirco, nessa primeira expansão, não vem o Radestar, apesar de quando a White Wolf adquiriu o VTS da Wizard,
Aí sim, veio o Inesirco Radestar, veio o Inesirco Rafael de Corazon, Isso. mas os primeiros Inesirco não são os Inesirco da White Wolf. Apenas a exceção foi o Etrius, que veio o Etrius como Inesirco. Os vampiros da Camarilla, você tem aí, você poderia mostrar-nos um pouco de como foi esse lançamento? Quais foram os príncipes, os vampiros que eles trouxeram para o jogo? Aqui eu tenho uma coleção aqui com as cartinhas, e Isso, a gente tem mostrando. vários. Por exemplo, nós temos aqui, vou mostrar aqui a pasta toda, né? Está aqui. Ela é bem extensa, porque são muitas cartas. Mas nós temos aqui, por exemplo, aqui Javetés, tá? Javetés, ó, tá aqui, ó, Vampire, escrito na carta, ela é um pouco Ah, mais clara diferente, mais que clara, a de realmente. Jirá, e aqui é o Dom Cruês. O Dom Cruês aqui, no caso, ele é o Justiça Ra. Então, aqui nós temos a capacidade do Dom Cruês, que é 10, isso significa que ele tem capacidade de ter 10 de sangue nele, tá certo? Quanto maior a capacidade, menor é a geração, então possivelmente aqui o Dom Cruês colocado como de quarta ou de quinta geração, tá certo? E aqui estão as disciplinas, né? Todas as disciplinas. Ele tem aqui presença, impotência, rapidez, avançados, né? Para quem Dominação. joga live action, o avançado são as disciplinas que têm maior poder, né? E intermediário básico, animalismo, dominação e metamorfose. Então, Aí tem os sete musicais, tá? E tem os príncipes das cidades, nessa primeira expansão, são os vampiros norte-americanos. Então, tem os vampiros da expansão, os vampiros nessa expansão são todos norte-americanos. Aí então, tem as cidades, os príncipes das cidades norte-americanas, Cleveland, Washington. e sobre as livrarias, tem alguma peculiaridade, as cartas de livraria? Bom, na livraria, como eu mostrei a de Girard, né, nós temos as disciplinas. Ou alguma coisa relacionada, como você viu, todos são da Camarilla. Aqui não tinha saído Vampiros do Sabá, em Labon, que tem no jogo, mas aqui nessa primeira expansão só saiu Camarilla, né? Por exemplo, ó, a primeira tradição da Camarilla é uma carta de votação. A votação, ela é uma carta que ela se diferencia e diferencia o VTES dos outros card games, tá? Como o VTES é um jogo de multiplayer, 4 ou 5 jogadores na mesa, a carta de votação ela requer uma interação entre quem está jogando a carta e os demais jogadores. Então é uma grande diferença que é o que é a primeira tradição. É justamente você convencer todos aqueles Matusaléns, vampiros ou neófitos que eles têm que preservar a primeira tradição. Por isso que é uma votação para você interagir com os outros jogadores. Então, Entendi. tem todas as tradições da Camarilla, tem todas as 5 tradições, né? Hospitalidade, progenie, responsabilidade, domínio e máscara. Não, no caso 6, né? E a destruição também tem. Então, todas elas foram lançadas na primeira expansão do Todos VTS. foram lançados, tudo sobre Camarilla foi lançado. Aí nós temos o quê? Por exemplo, alguns jogadores gostam muito, principalmente quando são toreadores, de famoso. Ó, nós temos a cartinha. Aquele cara é famoso. Olha o cara tocando aqui. Tem algumas vantagens e tem desvantagens, né? No caso aqui, para o controlador de um famoso, é ruim É, que ele seja famoso, tá é certo? verdade. Então, tem ó, uma carta que muita gente da Camarilla conhece, ó. Todo mundo vai se reunir lá no Elysium, ó. Elysium. Elysium de Arboreto. Todo mundo vai para lá porque lá sabe que está protegido, que ninguém pode agredir ninguém. Vou mostrar uma outra tradição aqui, ó, que é a hospitalidade, Hospital. certo? Essa é a Aqui o quinta tradição. Ventruzinho, a quinta tradição. Tá vendo aí o Ventruzinho chegando, recebendo o cara quase ajoelhado, né? Então, tá aqui a hospitalidade. Sangue de gigante, ó. Sangue de gigante. Esse aqui é mais nutritivo do que um sangue mortal, né? Certo? Então, nós temos várias cartas. Alguns procuram, uma coisa que alguns vampiros procuram aqui, ó, a Golconda. Ah, Existe a Golconda, tá certo? a Também. Golconda na Então, carta, né? tudo que você vê
RPG. no Vampiro à Máscara, no RPG, ela, nessa expansão, ela vem retratando muita coisa. Uhum. Lógico que não retrata tudo, mas com É, relação a Camarilla, tá certo? Retrata realmente muita coisa do que passa, né? Por exemplo, ó, tem o esgoto dos Nosferatos, ó. The É o Labyrinth. esgoto dos Nosferatos, o labirinto deles, né? O esgoto deles. Então aqui eles são mais furtivos do que o normal, E, ele, né? e essas cartas elas têm um pré-requisito para utilizar, né? Por exemplo, essa do Nosferatu tem que Isso, ser um essa aí Nosferatu. você tem que controlar o Nosferatu. Olha aqui, todo mundo que joga RPG já sofreu ou já usou. Isso aqui, ó, Majestade. Joga e todo mundo fica quase que ajoelhado aos seus pés, ou então vai-se embora porque não quer confusão com você. Né? Já livrou muito jogador de RPG aí de perder o seu personagem, essa É disciplinazinha verdade. aqui. Essa carta aí ela mostra que a majestade veio de presença, é uma disciplina de presença, né? Então a gente vê um pouco a Isso, relação. Por exemplo, a carta de presença ela tem esse poder assim de se livrar do combate, de é, granjear mais recursos, né? Cartas de modificação de ação. Não sei se nessa expansão lançaram, mas que te dão mais votos, né? Em uma votação. isso, não. Tem uma carta que é a Build Oration. Aqui, saiu nessa expansão, mas nas outras expansões saiu a Aoi, que é o Sim. facinho, né? Vou Vamos ver mostrar isso. uma de rapidez, que eu não Ó, mostrei pronto, uma ainda. É a rapidez, isso. rapidez que dá adicional strike. É, Que a rapidez, normalmente, ela faz isso, ela faz com que o Minion bata mais vezes do que o normal, né? Então, aqui é uma Blue que dá 2 adicional para dá 2 adicional se tiver rapidez avançada, né? Olha aqui a Beat Duration. Então, essa cartinha aqui, ela aumenta os votos em 2, se for presença básica, tá aqui, normal, e o avançado aqui no negrito, né? Ela dá 4 votos de uma votação para um mínimo que tenha presença, e ela né? requer O básico presença, ou exato. avançado. Que requer presença, só mesmo se requerer presença. Então, aqui nós temos cartinhas de votação também para transformar, no caso aqui, um gangrel em justicar, porque no jogo, para você ser justicar, você ou vem impresso, que ele é o justicar, ou então um gangrel pode se transformar em justicar com esse tipo de cartinha. Então, veio os 7 cartas, né, uma para cada clã, para transformar qualquer minion daquele clã. Agora tem que ser vampiro daquele clã, pode ser isso. Por acaso, o Nosferatu não pode usar essa cartinha para se transformar em justicar gangrel. É, Né? que Só um não pode. gangrel que usa essa cartinha e vira. Tem tudo isso tem explicado na carta e também nas regras. Pronto. Nós temos aqui o antediluviano Malkavian. Olha o antediluviano Malkavian. Ó. Dizem, né, pelo menos, que o É, antediluviano não sei, Malkavian tô. é a rede malkaviana. Não é daquela rede onde os malkavianos se comunicam entre si por algum tipo não é nada, é sobrenatural realmente, né? Dizem que essa rede, essa comunicação é o antediluviano Malkavian. Está aqui a cartinha. Nós temos aqui também aliados, né? Esse aliado, no caso aqui, é um aliado malcaviano, que é um caçador de vampiro confuso. É por isso que ele é malcaviano, que ele não sabe o que é da vida. Aqui ele, ó, é um aliado malcavian, é um caçador de vampiros e um aliado malcaviano. Né? No RPG a gente vê que tem. Se você tem lá aqueles recursos, os seus antecedentes, na verdade, né? Você vai ter lá aliados, vai ter influência, vai ter recursos, rebanho. Então, o Vampiro da Eternal Struggle ele retrata um pouco disso. Eu acredito que existem até as cartas de Hunting Ground, né? Que eu acho que é onde tem um Hunting Ground e tem um campo de Isso, caça, os né? campos de caça. Isso. Nós temos aqui, eu vou mostrar só, depois eu mostro um Hunt Ground. Todos os 7 têm, tá certo? Aqui é Pesquiville, possivelmente Ofuscação 5, Sim. certo? E ele dá ofuscação para os outros minions, dá stealth, furtividade para os outros minions. Ele faz tipo um manto e todos os seus outros minions ganham mais um de furtividade.
E furtividade é importante para o jogo, porque se o Minion tiver um de furtividade, só se os outros Minions só conseguem enxergá-lo se tiver um de Intercept, que é um Auspícios, né? de auspícios, no caso. Uma Exato. carta que dê um de auspícios, né? Deixa eu ver. Eu vou mostrar esse aqui, que eu sempre gosto de mostrar esse, porque eu acho especial. Aqui, ó, todo mundo gosta de lobisomem, que o pessoal gosta muito de RPG Garou. de lobisomem. Tá aqui tem um Garou Renegado, que é um aliado Grell, tá? Gangrel. Só quem pode aqui, ó, aqui. Só quem pode chamar esse aliado aqui é um Gangrel. vampiro Gangrel, certo? É um Mas tá aqui aliado o bom Garou, esse aí, viu? Ele é forte é um tanto aliado quanto bom, né? o lobisomem no RPG, né? Ó, essa aqui é a segunda tradição, que é o domínio. É uma carta muito boa, tá certo? Muito usada, porque ela desvira e dá 2 de intercept. O Minion, quando ele age, ele fica virado, aí com essa carta aqui, ele paga um, desvira, paga um de sangue, desvira e ganha 2 de intercept. Então é uma carta muito usada, está realmente o poder de um príncipe, né? Ela só pode ser usada por um príncipe ou justicar. Vetés, os justicares têm poderes semelhantes aos príncipes. Eles usam cartas que os príncipes usam. Agora, tem cartas que só o Justicar usa, ou o Inexirco, entendeu? Mas todas as cartas que o príncipe usa, o Justicar pode usar também. Todo mundo tem medo dessa, eu vou mostrar aqui um campo, dois campos de caça. Vou mostrar 2 campos de caça logo. Aqui é o campo de caça onde fica mais fácil caçar para os historiadores, tá certo? Que é uma sociedade, né? E nós temos aqui a parte dos esgotos, que é um local de caça mais fácil de Os para os nossos. Nosferatus, né? Sim. Aí aqui todo mundo foge desse pessoal, ó. Falei do caçador e tá aqui, ó. A Sociedade Leopoldo. O vampiro não gosta muito deles, não. Então tem a Não cartinha gosto. da Sociedade Leopoldo também, né? Eu falei do Étrios, né, que foi um dos poucos que foram retratados, mas não nessa coleção, nessa expansão. Nessa expansão aqui o Étrios não saiu. Aí saiu o quê, ó? A gema do Étrios. Essa gema aqui do Étrios também ela é muito boa no jogo, tá? E ela é muito conhecida também, a gema do Étrios, no No RPG RPG. também, Vampira Máscara. Interessante. Certo? Então nós temos várias cartinhas que retratam o jogo, tá certo? As Huntgrounds e tudo. Nessa primeira expansão foi o principal. E uma coisa que eu gosto muito, que eu vou terminar mostrando ela nessa expansão, é o cara com potência que consegue lançar um carro em direção ao outro Minion, tá? Isso aí tem que ter Só mesmo com potência, uma tá? potência alta aí para conseguir isso. Senão... Aqui tem que ter uma potência alta para conseguir lançar um carro em direção ao outro Minion. Bem, essas aqui são a maioria das cartas que a gente mostrou aqui, elas têm alguma relação. E a maioria realmente do VTS tem. Uma ou outra a gente ainda discute, mas a maioria das cartas que saíram na expansão VTS tem relação com o mundo das trevas e Vampira Máscara. Muito obrigado, Márcio. Ó, você que nos assiste, esse foi o primeiro episódio de uma série que a gente vai explicar sobre cada expansão do Vampiro, né, da Eternal Struggle, assim como a gente falou no início, que vai relacionar com o RPG. E é muito bom a gente ter aqui essas amostras. O Barão Márcio ele tem uma coleção aí fantástica que vai nos ajudar a contextualizar mais esses momentos que tiveram do jogo, né? E a próxima expansão é qual, Barão? Pronto, eu vou dar aqui uma dica, mas antes eu queria fazer uma homenagem aqui ao pessoal de Manaus, que foi uma camisa que eu ganhei lá no campeonato que eu fui para lá para Manaus. Eu gosto sempre de guardar as recordações. Para quem não sabe, a pandemia atrapalhou muito o nosso jogo, mas nós temos eventos no país todo e quem quiser participar dos eventos é só vir e jogar. Não precisa ser inscrito, tá certo, no jogo, só precisa conhecer um pouco o jogo para jogar diretamente profissional, né? Mas não precisa estar inscrito ainda, a gente escreve o jogador na rede mundial, tá certo? No mesmo dia que ele começa a jogar. Então, aprendam a jogar e participem com a gente e procurem contato com todos aí nas redes sociais, tá? A próxima expansão que eu vou conversar
é sobre os vampiros europeus. Ó, aqui nós temos o exemplo do Ambruhá, é príncipe de Roma. Com esses aí, a próxima expansão, Dark Sovereign, é uma expansão baseada nos vampiros da Europa.